gente? Quem está aqui hoje pela primeira vez, levanta a mão assim, só para o mas já não vou chamar aqui na frente não, vou ficar tranquilo. Isso. Sejam bem-vindos aí, olha, quem está aí perto já se apresenta para ele, dá a mão aí, quem não deu ainda. Sejam bem-vindos, tá, querido? É um prazer ter vocês aqui, de verdade. Muito bom, gente. Vou começar por aqui. Na semana retrasada, pessoal, eu não sei quem estava aqui. O André, que está lá com as crianças e os pré-adolescentes, esteve compartilhando uma palavra conosco. E foi uma palavra bem impactante, mas foi na semana do carnaval, então tinha pouquinhas pessoas aqui. Então eu estou sempre fazendo questão de dar uma recapitulada do que o André falou. Porque desde aquela semana para cá, o Senhor ele começou a direcionar. Ué, gente, parece que eu estou me ouvindo. Vou ter que contar isso aí na live. Que doideira. É porque eu estou usando o celular, não é para nada não. Eu estou usando o celular para cada mensagem que está aqui. E na semana retrasada, pessoal, o André ele esteve falando aqui um pouquinho sobre estarmos nus nas relações. E isso pode soar um pouquinho estranho, né? O John até colocou lá no grupo, no WhatsApp, não pode falar essas coisas na igreja não, zoando. Mas não, ele estava falando sobre a necessidade de a gente ser íntegro, inteiro nas relações, de a gente ser quem a gente é, de a gente ter coragem de se apresentar diante do outro com as nossas fragilidades, sem medo do que o outro vai pensar, e ser quem nós somos. Porque na verdade a gente se relaciona às vezes com hologramas, a gente se relaciona às vezes com máscaras, pessoas que estão mascarando o que são. E ele trouxe isso, da importância de a gente estar expostos mesmo, e se expor um para o outro, né? E na semana passada, seguindo a sequência, eu falei com vocês um pouquinho aqui, com quem estava aqui, sobre o perdão e a essencialidade de se perdoar sempre. Sempre. Jesus ele não falou que tem alguma condição. Jesus ele não ensinou para nós que decidimos seguir a Jesus, ele não deu para nós um mais, ele não deu para nós uma segunda opção, ele não deu. Ele deu para a gente uma opção, e a única opção é o perdão. Quando alguém te ferir, quando alguém te afetar, perdoa. Isso é libertador para você, isso é libertador para o outro, isso vai fazer a sua vida andar, isso vai fazer você estar leve, livre diante da vida. E foi sobre isso que eu falei um pouquinho na semana passada, e foi um momento de muito quebrantamento, porque realmente é um tema que mexe muito com a gente. E eu falei da importância de que a gente tem que perdoar, porque afinal de contas a gente sempre vai vacilar um pouco. E se eu não desenvolver a habilidade, a capacidade de perdoar sempre, eu vou começar a escolher pela fuga. Ah, já vacilou comigo. Então, como eu não tenho a capacidade de perdoar, ou não desenvolvo em mim, eu não busco isso, eu prefiro me afastar da Jana, eu prefiro ela lá e eu cá. Né? Não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi muito isso. Olha, prefiro ele lá e eu aqui. Não quero mais saber, morreu para mim. Não é isso que o Evangelho te ensina, querido, por mais confrontador que isso possa parecer. Ele te chama a perdoar. Mas também diz que perdoar não é restabelecer tudo. Ah, a pessoa me traiu, vacilou comigo, então eu perdoo, agora eu tenho que voltar, Não, não é isso. Mas é perdoar na alma, no coração. Jesus fala sobre perdoar com todo o coração, é esse o termo que ele usa. E isso é demais. Pegando nessa sequência de palavras que tem a ver com relacionamento, com vida, convivência, com convivência. Essa semana eu fui impactado por uma matéria que eu até postei lá no Facebook, eu não sei quem me acompanha lá e viu uma matéria que eu vou até passar daqui a pouco um videozinho aqui para vocês verem. Essa matéria mexeu muito comigo, mas não mexeu nem pelo lado de que eu me identifico com o que vocês vão ver aqui não. Mexeu comigo pelo que aconteceu e por aquilo que saltou no meu coração. E eu fiquei pensando, gente, que o Evangelho ele não nos chama, ou melhor, o Evangelho ele nos chama
a fazer com que os outros se sintam iguais que a gente. Talvez isso pode ser meio estranho assim no primeiro momento, mas o Evangelho ele nos chama a nivelar a vida. O Evangelho ele não nos chama a fazer com que você se sinta menor do que eu, em momento nenhum. Mas o que a gente vê no dia a dia é o contrário. As pessoas preferem que a outra se sinta menor, para poder controlar, para poder manipular, para poder, sei lá, sugar dela alguma coisa. Então, o Evangelho ele não nos chama a isso. O Evangelho nos chama a nivelar as relações. E isso saltou para mim quando eu estava vendo essa matéria e lendo essa matéria. Deus tem nos direcionado, gente, como igreja, a ser uma igreja relacional. E ser uma igreja relacional é até meio que, sei lá, uma repetição, porque eu não consigo imaginar uma igreja que não é relacional, porque naquilo que eu entendo e aprendo do Evangelho é que igreja é relacionamento, igreja é convivência, igreja não é ajuntamento, igreja não é culto, igreja não é reunião, igreja é relação. A gente vem ensinando aqui na igreja para vocês que de fato Jesus ele não veio fundar uma religião. Talvez você está aqui hoje me ouvindo e pensa que Deus ele é evangélico, que Jesus é cristão. Você pode pensar um monte de coisa. Mas não, ele não é o líder de nenhuma dessas religiões, ele não é o cabeça de nenhuma dessas religiões, porque ele não veio fundar uma religião. Jesus não veio fundar uma religião, ele veio instaurar uma relação, ele veio realmente nos ensinar o que o Pai queria com a humanidade, ele veio revelar o coração do Pai para a humanidade, o Pai que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando os pecados. É isso que Jesus veio fazer e ensinou, não apenas no que ele disse, mas na maneira com a qual ele viveu, como que a gente deveria viver uns com os outros. Então eu desafio você a olhar para Jesus como uma fonte de vida e de convivência. E é nessa vibe, nessa linha de pensamento que a gente tem a comunidade evangélica Sal e Luz aqui como igreja. Porque nós só queremos aquilo que Jesus ensina. Nós só queremos basear a nossa jornada como organização, como instituição, naquilo que são princípios do Evangelho. E quando eu olho para o Evangelho, eu vejo um Cristo que se relacionava, um Cristo que era amigo, um Cristo que comia e bebia, um Cristo que brincava com criança, um Cristo que andava sobre tal lugar, lugarejo, fazendo aquilo que era mais simples e que eu e você temos deixado de fazer muitas vezes, que é se relacionar. Existe um poder nisso. E é nisso que Jesus acreditava. Então, quando eu olho para Jesus, que é aquele que eu olho como igreja para entender aquilo que Deus nos chama a ser, me salta, a partir dessa introduçãozinha que eu dei para vocês falando das outras semanas, duas palavras, e mais enfaticamente uma: inclusão e acolhimento. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Inclusão e acolhimento. Alguém que já foi a algum lugar que se sentiu excluído? Levanta a mão assim para eu ouvir. Já? Você já foi a algum lugar que você se sentiu assim o... Como é que fala? Peixe fora. O peixe fora d'água. Era eu estava procurando isso aí. Eu falo outra coisa. O que você vai falar? Cagado. O cagado, né? Você ficava procurando assim, será que eu estou... Esse é o John, esse é o meu amigo, Eu já me senti. Agora fala pra mim, é ruim, não é? Esse sentimento de falar, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Tá todo mundo me olhando. Nossa, ai, fica me observando. É isso, eu não sou bem-vindo. E a gente começa a pensar um monte de coisa na cabeça. E ela já tá me olhando, deixa eu falar comigo pra ver. Ih, virou a cara pra mim. A gente já começa a pensar um monte de coisa. Mas eu queria falar sobre isso com vocês porque o Evangelho, ele nos convida a ser esse povo que inclui. O Evangelho nos ensina a ser esse povo que acolhe.
E isso é muito simples, e é mesmo, mas na prática não tanto. Na prática, o nosso jeito, os nossos dogmas, as nossas ideias às vezes são mais importantes do que a pessoa. Na prática, muita coisa às vezes se torna mais importante do que a relação com o outro. Às vezes, por diferenças muito bobas e que não afetam, não deveriam afetar a relação, a gente prefere o afastar, o excluir da minha amizade, do meu ciclo. Porque é mais fácil, gente. No fundo é mais fácil do que você tratar o problema, do que você resolver dentro de você e com o outro. É muito mais fácil, às vezes, virar as costas e se dane o outro. Mas não existe o outro para nós que somos do Evangelho, querido. O outro é parte do mesmo corpo que nós somos. E deveríamos sofrer quando o outro sofre. Deveríamos chorar quando o outro chora. Deveríamos nos alegrar quando o outro se alegra. O Evangelho chama a mim e a você, querido, a incluir e não a excluir. Mas a palavra exclusão ficou muito mais em alta na igreja durante muito tempo do que a palavra inclusão. Por causa de nada ou de besteira, pessoas eram excluídas de membresia de igreja. Não sei você, querido, mas eu sei que aqui no nosso meio tem pessoas que foram de verdade, deveriam processar certos estabelecimentos que eu nem ouço chamar de igreja. Porque foram expostas nas suas fragilidades, foram ofendidas, foram caluniadas. Mas o Evangelho em Jesus nos ensina a relação, a inclusão, o acolhimento. E é isso que o Senhor tem nos chamado a ser como igreja. Durante muito tempo, a religião tem excluído mais as pessoas do que incluído. A religião tem formado barreiras. Sim ou não, gente? Estão comigo aqui? Então, a religião ela tem formado barreiras. Cercas. Ao invés de incluir, as pessoas se sentem à parte. Não se sentem bem-vindas. Quantas pessoas poderiam estar nessas cadeirinhas brancas? Sabe o que elas não estão? Porque um dia elas ouviram que ser evangélica era não poder isso, não poder aquilo, não poder aquilo outro. E por não poder aquilo e aquilo que ela gosta de fazer, ela não era bem-vinda nesse lugar. E isso é uma mentira do diabo. Isso não vem de Deus. Em Jesus, Deus nos separou um povo para si. Em Jesus, Deus amou a humanidade de tal maneira. Em Jesus Ele não veio para uma parte, Ele veio para que todos se salvem. E a gente fica tentando separar quem é de Deus, quem não é de Deus, quem pode, quem não pode, quem deveria estar no nosso meio, quem não deveria. E é isso que a igreja vem fazendo durante muito tempo. Conversa, querido. Quem que trabalha fora, assim, em algum lugar que tem mais pessoas? Levanta a mão assim. Todo mundo lá é evangélico, querido, no seu trabalho? Não, né? Conversa com alguma pessoa lá que já foi numa igreja e pergunta por que ela não vai hoje. Se você ficar mexendo, você vai ver que no fundo é simplesmente pelo fato da culpa dela não se sentir bem-vinda naquele lugar. No fundo é isso, querido. Não é porque ela não quer mais, não é porque ela tem algo nela que ela gosta de fazer e que nesse lugar não aceita ela desse jeito. E a igreja de Jesus não é assim. Esse papo de venha como está, mas chegar aqui você tem que mudar, não é papo do Evangelho. Porque eu não mudo ninguém. E quem Deus tem que mudar, querido, ele não depende de mim nem de você. Ele vai mudar onde que ele estiver, ele não precisa nem estar dentro da igreja, querido. Não é verdade? Mas a gente pegou, herdou isso e a gente começou a levar isso para a vida. Quantas pessoas você está excluindo da sua vida? O John me excluiu da vida dele. Não sei o que aconteceu, mas me excluiu. Agora, eu não vou nem falar porque ele está ouvindo aqui. Mas quantas pessoas você está excluindo da sua vida? Porque não pensa igual a você? Porque não vê a vida como você vê?
Querido, não faça isso, querido. Se fizeram isso com você, você vai entender. Agora, você fazer isso não é o que o Evangelho chama a gente. Mas essa pessoa, ela é da Umbanda. Essa pessoa é do Candomblé. Essa pessoa é da Igreja Católica. Essa pessoa é da Igreja Evangélica. Aqui no nosso meio já rola essa, né? Essa pessoa é evangélica, né? E daí, querido? Jesus morreu só por você? Me explica essa aí, cara. Me explica essa exclusão, me explica essa separação que a gente cria. Não, essa pessoa aqui, ela é usuária de droga. Essa pessoa aqui frequenta lugares ímpios. Nossa! Não sabe, meu Deus. Torcida do Flamengo. Provavelmente o mais ímpio que tem, cadê? Essa pessoa, sei lá, o que você coloca como barreira. Mas a gente vai criando essa barreira. É muito fácil eu vir aqui para você nessa noite e falar da igreja, porque a gente aqui, a gente está aqui livre. A gente está aqui tranquilo, vivendo o Evangelho, projeto social, abraçando as vidas, cuidando dos pequeninos, e Deus vai falar, tá show de bola. Mas não está não, querido, porque se tivesse, tinha mais pessoas aqui no nosso meio. Essa semana, talvez ele esteja me assistindo agora, uma pessoa me procurou no Facebook, que acompanha nossas lives, e perguntou para mim assim, Hugo, como que é a visão de vocês lá na sua igreja em relação à homossexualidade? Como que você vê isso lá na igreja? Como que é a visão? Porque eu gostei muito das lives. Falou assim, você deve ter visto alguma pregação do John, provavelmente, né? Para gostar. Aí exaltando esse esculacho e o exalto. Aí o que aconteceu? Eu até demorei a responder, que já viu quando você abre a mensagem, você fala, depois eu respondo, aí você esquece. Aí eu fui passar e eu falei, meu Deus, esqueci de responder. Deve ter achado que eu. Ele deve ter achado que eu. Né? Aí eu peguei na mesma hora, eu estava na rua, eu parei assim no cantinho. De vez em quando vocês vão me ver na rua parado em algum canto no celular. Assim, eu escolho uma sombra, né, naquela correria do dia a dia e vou responder. Aí parei assim no cantinho e comecei a responder. E assim, ele não falou dele, né? Mas eu fui bem objetivo. Ele falou, olha, a visão da nossa comunidade é a visão de Jesus. A gente procura entender aquilo que Jesus ensinou e seguir aquilo que ele disse, contra tudo e contra todos. Se qualquer outra igreja fala o contrário, desculpa a minha expressão, eu não estou nem aí. Se o Cristo, na palavra, no Evangelho, me revelou que é isso, e é isso que está aqui, é assim que a gente segue, aqui na comunidade de Sal e Luz. Respeito quem segue diferente, quem pensa diferente, mas aqui a gente olha diferente. A gente entende de uma maneira diferente. Aí o que aconteceu? Eu cheguei para ele e falei assim, olha, e olhando para o Cristo, o que eu tenho para oferecer a esses irmãos é amor. O que o Cristo me ensina é amar. O Cristo não me ensina a julgar. O Cristo não me ensina a falar para esses irmãos, falar assim, olha, você tem que mudar. Você tem que mudar de vida. Você tem que mudar de vida. Jesus não me ensina isso, querido. Você tem que se arrepender. Jesus não me ensina isso. O que Jesus me ensina com relação a esses irmãos é ame, acolha, inclua. E eu falei com ele, na minha comunidade você é bem-vindo. E outra, ninguém vai falar para você mudar. Ponto final. Aí talvez isso é muito difícil para você engolir. Você fala, você estava indo até bem, beleza, estou aqui na igreja. E talvez para você é difícil de engolir essa verdade. Mas se você me mostrar que o Cristo agiria diferente, querido, eu estou contigo. Porque eu estou com aquilo que Jesus é. Jesus se relacionou com prostituta sem falar nada. Se relacionou. Jesus acreditava no poder da relação. E é por isso que a gente tem falado 3 semanas seguidas sobre relacionamento.
É por isso que Deus tem nos direcionado nisso. Porque se tem faltado pessoas aqui é porque você não tem incluído. É porque você não tem acolhido. É porque eu não tenho acolhido e não tenho incluído. Porque desde o momento que eu incluo, acolho e coloco na minha vida, pessoas querem estar onde são bem-vindas. Pessoas não querem estar onde se sentem cagadas, aonde se sente o peixe fora d'água. Pessoas querem estar aonde são bem-vindas. E a gente tem que parar com essa palhaçada de querer criar barreiras com os nossos sofismas, as nossas ideias. Porque o mais importante é a relação, o mais importante é a vida do outro, o mais importante é o ser humano que está na sua frente, que sofre, que chora, que tem sonhos, que tem desejos, que tem planos de vida e está enterrando porque não se sente à vontade em lugar nenhum. Nós não somos o povo da exclusão. Nós não somos o povo da separação. Nós somos o povo da inclusão e do acolhimento. Eu quero colocar para vocês darem uma olhada, um vídeo, por favor, que eu separei de 1 minuto, que foi de onde nasceu isso que eu estou compartilhando com vocês, essa reflexão que eu estou compartilhando com vocês. E queria que vocês vissem com atenção, lessem ali também, que não está nada falado. Bota o microfone aí. Bota esse aqui. Ah, é baixinho mesmo, não tem problema não. Quer que volta, gente? Perderam aí? Que eu comecei a falar no meio do negócio e ninguém estava rodando. Pode acender a luz, por favor. Deu pra ler ali, pessoal? Deu? Quem já conhecia essa história? Quem já tinha visto? Eu publiquei isso no Facebook e eu achei demais. Esse menininho de 5 anos de idade tinha vitiligo na região dos olhos. Estava tomando tudo já, vitiligo, despigmentação da pele, que normalmente é por questão emocional que é gerada. A melanina da pele vai acabando e vai sofrendo aquilo ali, vai ficando branco. E o menino tinha vitiligo de 5 anos de idade. Ele se sentia um peixinho fora d'água nos ambientes. Ele se sentia mal, porque ele tinha algo diferente. Ele olhava para todo mundo e não tinha ninguém com mancha branca. E não tinha ninguém ficando branco, manchado. Não tinha nada. A maioria eram pessoas normais. E aquilo devastou o menino emocionalmente. E como é uma doença que normalmente é emocional, o que acontece, de fato, é que quanto mais a pessoa fica mal, mais branco, mais manchado, mais manchas vão aparecendo. Eu tenho vitiligo. Eu fui diagnosticado há muito tempo. Eu era criança ainda. Foi para mim ruim. Mas não tanto, porque a minha vitiligo é na barriga. Então assim, não era um lugar que aparecia. Mas desde lá, eu sempre me preocupei muito em que isso fosse para o rosto. Eu conheci pessoas. E eu comecei a tomar remédio. Eu fiz um tratamento
tratamento, procurei a dermatologista. Ela me passou um tratamento que era complicadíssimo de tomar. Eu tinha que tomar, expor a mancha no sol, uma coisa, e o sol tinha que ser o sol de 7, 8 horas da manhã. Então tinha que ter um tempo ali, era chato, não dava para disciplina para fazer. E aí, uma pessoa, uma vez eu encontrei cheia de mancha na mão, nos olhos. E essa pessoa, eu perguntei, você tem há quanto tempo? Porque eu tenho e tal. Aí a pessoa falou assim comigo, Hugo, você está tomando algum remédio? Eu falei assim, tô. Aí ele falou assim, não toma remédio. Porque quando eu comecei a tomar remédio e a me preocupar demais, isso piorou. Aquela palavra ali dele, o remédio não era aquela coisa legal de se tomar, eu parei de tomar. Graças a Deus eu não tive nenhuma mancha, meu olho que tem ficado mais claro, de vez em quando está mais claro, de vez em quando está mais escuro, mas hoje para mim não é o mesmo impacto, vamos dizer emocionalmente, se ficar tudo branco, está tudo legal, está tudo certo. Agora, para o menino de 5 anos, fez com que ele se sentisse outra pessoa no ambiente de escola e tudo mais. O diferente. O fora do comum. E eu lendo essa matéria, eu falei, caraca, que doideira, né? Aí, ele viu na internet um cachorro que já é celebridade. Tá vendo esse cachorro ali com o olho branco? Ele não ajudou esse menino, não. Ao longo da história, ele veio ajudando várias pessoas com vitiligo a se recuperar emocionalmente, a não se sentirem os únicos manchados. E quando eu li isso, gente, eu falei, é isso. O Evangelho me chama a fazer com que o outro não se sinta o único manchado. O Evangelho de Jesus me chama a levar o outro à compreensão de que ele não é o único com fragilidades, com pecados, com maldade, com erros, com fracassos. Não! Mas o que a gente vê, gente, ao longo do tempo é uma outra espiritualidade sendo ensinada, que ensina eu ser tão espiritual que o outro vai se sentir um Zé Ninguém perto de mim. Eu ser tão especial que as pessoas se sentem ruins, menores, manchadas perto de mim. E o ambiente da igreja não deveria ser esse ambiente, gente. Eu falei na outra semana sobre a postagem que eu fiz no Facebook, falando da dificuldade que as pessoas têm em reconhecer. Vamos supor, eu sei de uma fragilidade da Luana. E aí, por saber da fragilidade da Luana, eu tenho dificuldade em reconhecer o cuidado dela sobre a minha vida. Porque eu só consigo receber cuidado, ou reconhecer o cuidado, de alguém que eu acho que é melhor do que eu. De alguém que eu olho e falo, cara, esse cara é de Deus, esse cara é profeta, esse cara é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E aí, eu consigo receber o cuidado, o acolhimento, porque é alguém mais do que eu. Mas quando é alguém como eu não consigo. Essa cultura precisa ser quebrada na nossa mente, gente. Deus tem usado pessoas para cuidar de você. Deus tem usado pessoas para cuidar da sua vida. E muitas vezes as pessoas não estão aqui dentro. Deus tem usado pessoas para cuidar de você na sua vizinhança, família, gente que não é evangélica. E você cria barreiras, em vez de se relacionar, em vez de se abrir aos relacionamentos, você cria barreiras. Mas Jesus não agia assim. E eu queria ler a Bíblia com você, encerrando, de vez em quando eu faço assim. Em Lucas 19. Esse menino, após conhecer o cachorro, como vocês viram ali na história, teve a autoestima dele restabelecida. Aí eu pergunto para você, quantas pessoas chegam perto de você e se sentem as piores pessoas do mundo? Tem alguma coisa na comunicação falhando. De verdade, a gente precisa, de alguma maneira, incluir mais as pessoas. Lucas 19, versículo 1. Vamos lá. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus,
mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então, correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Até aí. Todo mundo conhece a história de Zaqueu, né? A música, então, de Zaqueu. Mas enquanto eu pensava em tudo isso que eu falei para vocês aqui hoje, eu me lembrei de Zaqueu. Dentre outras pessoas, porque Jesus incluía geral. Incluía, a gente podia... Eu pensei em dar vários exemplos, eu pensei em falar um monte de coisa, mas eu falei, não, vamos pegar aqui Zaqueu, vamos trazer aqui essas coisas, só vamos pensar juntos. Zaqueu era um publicano, Zaqueu era um cara que cobrava impostos, Zaqueu era um cara que tinha ficado rico fazendo isso. Zaqueu, ele era um cara que tinha ficado rico roubando pessoas. Zaqueu era um cara mal visto. Zaqueu era um cara tido como traidor. Zaqueu, ele era um corrupto da época de Jesus. Zaqueu era um cara que eu tenho certeza que você não pediria para ir para a casa dele. Zaqueu era um cara que você criaria uma barreira de cara. Você ia falar assim: não, esse eu não ando junto, porque quem anda com porco amarelo come. Zaqueu era um cara que você não ensinaria os seus filhos a acolher. Zaqueu era um cara que você não ensinaria os seus filhos a incluir. Zaqueu era um cara que talvez você diria: esse tipo de gente não dá para andar comigo. Mas é esse Zaqueu baixinho, que sobe numa árvore para ver Jesus, mesmo com a vida manchada. Zaqueu era o menino da vitiligo, que todo mundo olhava e já tinha um rótulo ali na cara dele. Talvez você já se sentiu assim na vida, na vizinhança, com algum acontecido da sua vida, rotulado assim, ó. As pessoas gostam de rotular as outras e colocam aquele rótulo que parece que nunca mais sai. Não importa o que você faça, você é aquela pessoa que te rotularam para sempre. E Zaqueu era esse cara. Só que Zaqueu sobe para ver Jesus e Jesus fala: vem cá, queridão, desce aí que hoje eu vou ficar na sua casa. E diz a Bíblia, onde a gente leu aqui, que Zaqueu desce com muita, o recebe com muita alegria. Aí Zaqueu recebe Jesus com muita alegria. E Jesus vai para a casa de Zaqueu. E aí vem a religião. E vem o pessoal dali, Luana. E começa a falar assim: esse cara foi na casa de um pecador. A gente não inclui esse tipo de gente, a gente exclui. Esse tipo de gente para estar no nosso meio tem que ser igual a gente, tem que pensar igual a gente, tem que olhar a vida igual a gente. Mas se a gente quer ser uma comunidade do Cristo, querido, deixa eu falar uma coisa para você: não tem lugar para isso, não tem lugar para o seu tipo, para o seu jeito, tem lugar para diversidade, tem lugar para o acolhimento, entendendo cada um na sua fragilidade, tem lugar para o abraço coletivo, para o amor fraterno, tem lugar para isso. Mas não tem lugar para você falar: esse tipo de gente aqui não. Não tem lugar, querido. Não tem. E Jesus vai para a casa de Zaqueu, a religião já coloca aquela barreira: esse cara é pecador. Mas o que diz que Jesus fez ali? Jesus chegou para Zaqueu e falou assim: olha, Zaqueu, cara, tu está vacilando, eu vim aqui porque eu tenho uma revelação de Deus para você. Deus me revelou que você roubou tantas pessoas, você está sendo um pilantra, você precisa se converter a mim. Foi isso que ele falou? Não.
que Jesus fez ali com ele? Sabe? Alguém quer falar o que Jesus fez ali com ele? Comeu, bebeu, se relacionou. E eu volto a dizer, Jesus acredita no poder da relação. E está faltando mais gente, querido, acreditar nesse poder. Está faltando mais gente acreditar que o nosso relacionamento pode mudar a vida do outro. Porque não é o que você fala que impacta a vida do outro, é quem você é com o outro. Não é o que você promete e não cumpre, é quem você revela, é quem você manifesta na relação com o outro. Eu olhei para a Cleide, agora lembrei da Roberta e do Luiz, que a Cleide já contou aqui, no dia que ela trouxe a mensagem aqui, acho que foi aqui no dia que ela falou, né? A Cleide começou, ela e o George, se relacionar com o Roberto e o Luiz. Amizade, relação, se conheceram no curso, não foi, mano? Fizeram curso junto, começou amizade, a Cleide ajudando, chegando junto na amizade, caminhando junto, sobre o chão da vida, até que chegou um dia que eles falaram o que para vocês? Eu quero ir lá, eu quero isso aí que vocês têm, eu quero caminhar com vocês. Porque existe um poder na relação, no relacionamento. Jesus vai para a casa de Zaqueu, e começa a se relacionar com Zaqueu. Por que eu me permito pensar e conjecturar aqui com você nessa noite, querido? Zaqueu olha para Jesus, que era tido profeta naquele tempo, vinha curando um monte de gente, ele ouviu falar, por isso ele subiu na árvore. E ele olha para Jesus e fala, caraca, velho, Jesus, esse cara aí, está na minha casa, velho. Um monte de amigo virou as costas para mim. Um monte de gente aqui de perto, da vizinhança, não olha na minha cara, todo mundo me rejeita, eu tenho um rótulo, eu sou mal visto, mas Jesus está aqui na minha casa, cara. Ele veio, ele está comendo comigo. Tem um monte de gente falando mal dele porque ele está aqui comigo, mas ele está aqui. Cara, só pode ter sido isso, velho. Zaqueu se sentiu especial. Ele sentiu que ele não era aquilo que os outros faziam ele pensar que era. E o ambiente da igreja, e que vai para além dessas 4 paredes aqui, é esse ambiente. Ele tem que gerar em você, Mariana, certo? Mariane. Ele tem que gerar na Mariane um ambiente onde ela fala, caraca, velho, eu estou bem aqui, eu não estou mal vista. É esse ambiente. Eu não sou diferente. Porque, querido, o que muda de mim para você é que nós temos fragilidades diferentes, mas diante de Deus está todo mundo igual. Está todo mundo igual. E aí Jesus olha aqui para Zaqueu, ele comeu, ele bebeu, ele se relacionou. E ele não fez isso com Zaqueu, ele fez isso com todo tipo de gente. Ao mesmo tempo que ele estava na casa de Zaqueu, ele chama para caminhar com ele Levi, e ser discípulo dele, um publicano, que estava cobrando impostos. Ele conversa com uma mulher samaritana, algo que era impossível a um judeu da época. Ele inclui todo mundo na vida dele, no relacionamento dele. E nós, discípulos do Cristo, precisamos aprender que a igreja deveria ser um lugar de inclusão, não de exclusão. Um lugar de acolhimento e não de afastamento. Um lugar de abraço, de amor, de caminhada juntos. Chega de fingir ser o que nós não somos. Se apresente, querido. Vem para a vida. Aqui na comunidade Sal e Luz, você é bem-vindo. Mas se eu te contar o que eu fiz, cara, você não vai me receber bem. Vamos sim, querido. Em nome de Jesus. Porque Jesus recebeu a gente muito bem. Então a gente não tem outra coisa para dar. A gente não tem mais, a gente não tem uma barreira. O que a gente tem para você é seja bem-vindo. Caminha com a gente. Aqui é cuidado. É o que a gente quer. Não é outra coisa. E há quem vai se incomodar com essa bondade. Sim. Há quem vai falar, cara, é impossível. Não pode, lá está errado. Aqui é onde todo mundo exclui, cria barreiras, é que está certo.
Mas fica tranquilo, querido. Fica tranquilo. O Cristo não perdeu o controle. Não mesmo. E o nosso maior temor é esse. Perder o Cristo de vista aqui como comunidade. E começar a seguir qualquer outra ideia ou qualquer outra coisa que não seja o Evangelho de Jesus. Aquele momento de Zaqueu com Jesus fez toda a diferença para a vida dele. E eu termino dizendo para vocês que são as nossas relações que vão fazer a diferença na vida dos outros. Não é o seu sermão, não é a sua inteligência. Não. É a sua amizade. De verdade, querido. O mundo está carente. O mundo está chorando. O mundo está em ruínas. Porque o povo de Cristo deixou de ser o povo que inclui. O povo de Cristo, que conheceu a Cristo, querido, começou a colocar outras coisas no meio do caminho. Não. Inclua algo, mas essa pessoa faz um... Inclui, cara. Chama para perto de você. O Cristo habita onde, querido? Não habita em nós? Nós não somos o templo do Espírito, a morada do Deus vivo? Não é isso aqui? Não é isso que a Bíblia ensina para nós? Não é isso? Então é onde você for, querido. É na vida. É na vida. O que eu queria dizer para vocês hoje vamos deixar de ser o povo da exclusão e vamos nos tornar ainda mais o povo da inclusão. Eu te desafio, como coloquei lá no grupo hoje, inclui mais um, querido. Chama para cá. Chama mesmo. Tem muita gente que não vem aqui na comunidade Sal e Luz ainda com você porque você não fez tanta questão comigo, né? Para não ficar parecendo que eu estou falando só de você com a gente. Porque a gente não faz tanta questão, mas faz questão. Fala, vamos lá hoje. Vamos lá, você conhecer a galera lá, vai ter um biscoito, vai ter um café, vai ter um bate-papo, vai ter um maluco falando lá na frente. Mas você vai se sentir à vontade, pode ter certeza. E é isso que a gente quer. Que a gente possa ser esse povo, querido, da inclusão. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Olhando para Jesus. A vida de Zaqueu mudou. Eu não sei depois, não há mais relatos até onde eu sei. Mas diz que ele fez o que ele falou que ia fazer. Ele devolveu o que ele roubou, ele deu 4 vezes mais. A tradição da igreja diz que ele foi bispo depois de Antioquia. Viu? Antioquia é um lugar lá. Olha só, um cara que era tido malfeitor. É isso que Deus está chamando, querido. É você mesmo. Não é outra pessoa, não. E eu quero convidar você a construir isso comigo, esse ambiente aqui. Primeiro na sua vida. Primeiro seja uma pessoa que inclui. Para de apontar o dedo. O mundo precisa menos de pessoas que apontam o dedo, que estão no lugar de juízes. Precisa mais de pessoas que acolhem, que se colocam como, que têm empatia. Então faça isso na vida. Em segundo lugar, eu te convido. Você que está aqui hoje pela primeira vez, os 2 irmãos ali. O irmão que eu ainda não tinha visto aqui, mas já deve ter visto. É a segunda vez. É a segunda, né? Na outra eu estava desviado. Terceira vez a gente já... Na primeira vez eu estava desviado, eu não te vi. Mas o convite é para a gente construir esse ambiente. Eu falei para o pessoal, quando a gente começou a comunidade de Sal e Luz, eu falei, olha, pensa em tudo que ruim que você viveu na igreja. Vocês vão lembrar que eu falei isso, em algumas reuniões eu falei. Pensa de exclusão que você viveu, né, Lívia? Pensa de... Pensa de coisa, rapaz, olha, cada história, gente, que me dá... Eu não vou falar o que me dá, não, porque... Aí eu falei pro pessoal, pensa de tudo isso que você viveu. Agora, vamos fazer algo diferente? Vamos pegar tudo isso e não vamos vacilar no mesmo erro? E é nessa daí que a gente está. Errando e acertando. Mas procurando se amar e cuidar um do outro.
Cristo tem sido suficiente para nós. Fica de pé comigo nessa noite. Se essa palavra fez sentido para o teu coração, recebe ela mesmo com alegria no teu coração. Se ela não fez sentido, se pergunta, por que ela não fez sentido? Talvez você não está tão bem quanto você pensa estar. Que a gente possa encontrar os manchados por aí, nem que a gente pinte o olho de branco, mas que a gente faça ele se sentir incluído. Que a gente faça ele se sentir parte. Porque no final está tudo igual. Jesus pega uma mulher, ela é trazida para a praça, Deus pergunta para ele, cara, essa mulher foi pega em adultério, a lei está falando para apedrejar, e você vê o que você diz. Ele chega para eles e fala, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Ele nivelou todo mundo, querido. Talvez se ele tivesse falado, aquele que nunca adulterou atira a primeira pedra, talvez alguém atiraria. Mas ele falou, aquele que não tem pecado. Então ele está falando para aquele que já mentiu, roubou, falou mal do irmão. Se olha a si mesmo. Eu estou aqui na frente falando para vocês hoje. Mas está tudo igual, querido. Eu sou igualzinho a você. E é assim que, em nome de Jesus, eu quero que vocês continuem olhando para mim. Desse jeito. E aprendam isso na vida. Queria orar pela tua vida. E por alguém. Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa noite, tá? Te agradecemos por essa família aqui. Garotada, dá a mão, aproveita e já dá a mão para a gente orar. Obrigado, Jesus, obrigado por cada vida aqui, de verdade, Senhor. Obrigado por essa igreja reunida. Obrigado por aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez, Senhor. Deus, obrigado, Jesus, pelo teu amor em nossos corações, Pai. Às vezes, Deus, a gente vem para a igreja querendo já ouvir algo, Pai. Mas eu oro para que o Espírito Santo faça essa palavra cair nos corações aqui, Pai. Que a gente possa ir para a vida na missão de incluir mais pessoas. Que a gente possa fazer essa comunidade de fé na missão de fazer com que pessoas se sintam incluídas no reino de amor. Que as pessoas se sintam acolhidas pelo Cristo. Deus, em nome de Jesus, se existe alguém aqui que essa palavra foi direcionada a esse coração, Pai, e chegou aqui porque já tentou um monte de vezes, mas é excluída, ela é estigmatizada, é rotulada. Deus, que o teu amor quebrante esse coração nessa noite, Pai, e que essa pessoa se reconheça como seu filho, Senhor, que haja salvação nesse coração nessa noite, Pai, que ele se sinta parte da família de Deus, Senhor, porque é para isso que o Senhor nos chamou, Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela tua igreja reunida, muito obrigado pelos seus filhos e filhas aqui nessa noite, por essa comunhão gostosa, Pai. Nos leve para uma semana, Senhor, cheios do teu amor, cheios da tua alegria, cheios da tua paz, Senhor. Deus, nos faça, Senhor Jesus Cristo, ser esse povo que inclui, Senhor. Que nessa semana a gente possa pôr isso em prática, Senhor. Incluir mais pessoas, abraçar mais pessoas, acolher mais pessoas, procurar mais pessoas, Senhor Jesus Cristo. Senhor, e que na semana que vem, Senhor, novas pessoas estejam aqui, sendo acolhidas por esse aprisco, sendo envolvidas nessa comunhão, Deus, sendo ressignificadas, Senhor, pelo Evangelho da paz. Pai, eu oro assim te agradecendo. Nos leve para uma semana de inclusão no teu Evangelho, Senhor. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos e tenham uma semana cheia de Deus. Abrace pelo menos 299 pessoas. E fala, inclua mais, querido, inclua mais. Em nome de Jesus. Pessoas